Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos pensar a respeito do seguinte: pior do que ter uma fé com a base errada é ainda ensiná-la a outros. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, mas ainda não estão inscritos. Se inscrevendo, você pode fazer o comentário, né? Já que o comentário é restrito para quem está inscrito, né? Pelo menos 5 minutos de inscrição. Mas você pode fazer isso clicando no botão aqui de inscrever-me aqui embaixo. Eu recomendo ainda clicar no sininho, porque quando você clica no sininho, você é notificado a cada vídeo novo, a cada postagem que a gente coloca aqui. Curta também, comenta, compartilha. Quando você curte, comenta, compartilha qualquer uma dessas três ou as três combinadas, você ajuda a gente a alavancar o canal. Sempre pensa nisso, que quanto mais pessoas assistindo os nossos vídeos, quanto mais pessoas tendo acesso ao nosso canal, isso significa que mais pessoas vão tendo acesso à palavra. Às vezes é muito complicado para muita gente parar para estudar a palavra, para fazer a meditação no versículo. Aqui você tem um canal pronto, com explicação versículo a versículo. A gente já tem 10 livros completos, está indo para o 11º livro, completinho, versículo a versículo, com explicação, base teológica, exegética, hermenêutica, com coerência, com princípios e valores bíblicos. Então, ajuda mais pessoas a tentarem descobrir e entender melhor as Escrituras. Você pode também estar ajudando o nosso canal indo no primeiro link que aparece aqui da descrição, ou indo no link que está na bio, e adquirindo esses livros, a capinha deles vai estar aparecendo aqui do lado. E nesses livros, esses livros, eles são fundamentais. Quem se importa com Deus faz muito aquela meditação, né? Por que crente sofre? Por que aconteceu aquela tragédia, aquela catástrofe? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo tudo? Sabe esse tipo de questionamento? Esse livro vai ajudar bastante com relação a isso. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho ajuda a gente a lidar com o outro, lidar com o erro dos outros, entender as outras pessoas. E aí, adquirindo esses livros, você está também ajudando o nosso canal, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 19. Dando sequência ao nosso estudo versículo a versículo, Romanos 2, versículo 19, diz assim: que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Então aqui está falando muito, e Paulo vai falar muito na carta aos Romanos, a gente vai ver aqui também outro versículo também que está bem lá no final da carta aos Romanos, a preocupação que Paulo tem em a gente ter uma base de ensino, uma base que alimenta a nossa fé. Porque é muito fácil a gente dizer que crer em Deus é saber que Deus está perto, crer em Deus é saber que Deus está aqui. Mas como é isso no dia a dia, sabe? O que isso muda na minha vida? Se Deus é realmente importante, se eu tenho realmente um relacionamento com Deus, o que Deus quer de mim? Né? O que Deus pensa? A gente precisa entender que Deus é uma pessoa. E quando a gente faz essa compreensão, entrar na nossa vida de que Deus é uma pessoa, eu preciso de relacionamento, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber a sua vontade, sabe? Eu preciso caminhar com ele, eu preciso estar junto. Pô, ele me atende, ele, sabe, me socorre, ele faz um monte de coisa para mim, cara. Mas o que ele pensa? Como que ele é? É um relacionamento como qualquer outro, seja um relacionamento de uma amizade, seja um relacionamento de casamento, principalmente, que aí gera mais intimidade. Você tem que conhecer, você tem que saber. Casais que têm realmente uma intimidade, que se amam mesmo, depois de anos de casamento, cara, um olhar já diz muita coisa, não precisa de palavras. Muitas situações, aquela cruzada de olhar já é suficiente para definir caminhos, para mudar a escolha, para mudar uma posição, para deixar de fazer ou para fazer coisas. Cara, simplesmente não olhar. Por quê? Porque conhece, você já sabe a expressão do rosto. Então, caminhar com Deus significa isso. Então, não basta ter fé, saber que Deus existe ou saber que Deus está aqui. Eu preciso caminhar com Ele, eu preciso ter uma vida caminhando com Ele. Então, é isso que Paulo vai falar quando nesse livro, né, nessa carta aos Romanos, ele vai falar sobre os três tempos da salvação. Né? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, é uma caminhada, é uma prática, é um dia a dia, é uma intimidade. E eu serei salvo. Por quê? Porque o objetivo no final da minha vida é alcançar a salvação. Então eu vou perseverar, eu vou lutar contra as adversidades para eu chegar lá. E quando nesse versículo 19, Paulo está falando essas expressões, lembra? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que a gente está falando aqui que até o versículo 20, né, do 18 ao 20, Paulo está falando aqui coisas, né, aspectos da vida dos judeus que eles se orgulhavam. Só que Paulo está dizendo aqui, vocês estão se orgulhando de coisas que não deveriam estar se orgulhando, que vocês estão se denominando como pessoas que são guias de cego, né? No próximo versículo vai falar instrutores de ignorantes, mestres, luz, e vocês não estão sendo nada disso, porque a vida não está refletindo isso. A gente falou aqui em vídeos anteriores, as nossas práticas revelam realmente quem a gente é. Então não basta dizer, a tua prática tem que confirmar, as duas coisas precisam caminhar junto, o que você diz e o que você faz precisa ser como uma linha do trem. Imagina um trem caminhando numa linha. Se uma daquelas linhas se afasta um pouco, ou se junta um pouco, ou sai para lá, o trem vai descarrilhar, ele vai capotar, ele vai provocar
um grande acidente. As coisas precisam caminhar junto. O que a gente diz e o que a gente pratica precisam ter coerência. Essa distância entre elas, né, que são aqueles dormentes ali da linha do trem, aquilo é a mostra da coerência. É o meu parâmetro de coerência que tem que estar na palavra de Deus, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Então é muito perigoso quando você cria uma fé, ou quando você tem uma fé alicerçada em fundamentos humanos. Quando você tem uma fé alicerçada em achismos. Quando a sua fé ela está alicerçada na desobediência, na desonra a Deus. Isso vai gerar um monte de coisas relacionadas à desobediência e a desagradar a Deus, que não é aquilo que Deus quer que viva. E pior ainda, porque se você começa a ter convicções baseadas em coisas erradas, você começa a ensinar coisas erradas. Tem um pastor aí, né? Eu conheci num congresso que eu fui já há alguns anos atrás, e ali eu já achei estranho. Ele ia dar 2 palestras, eu não fiquei nem para a segunda, resolvi passear na cidade lá, porque na primeira eu falei assim, cara, eu não vou ficar para assistir, para ouvir isso. E aí eu saí ali da palestra, é o Ed René Kivitz, e uma frase dele gerou muita polêmica, que é a respeito de atualizar a Bíblia. Então eu resolvi assistir um podcast em que ele falava, porque eu queria exatamente entender, porque eu queria ver se as explicações dele para a aceitação da homoafetividade tinha alguma base bíblica, alguma interpretação bíblica, alguma coisa que ele via nos textos bíblicos que podiam trazer realmente alguma explicação, ainda que fosse, o texto bíblico diz aquilo, isso servia naquela época, mas agora, sabe, alguma coisa que pudesse ter como base o texto bíblico. Mas assista esse trecho dessa entrevista que eu vou colocar aqui, vou colocar um texto rápido, na descrição vai estar o link para você assistir a fala completa, mas assista o que ele diz aqui a respeito disso. Essa atualização comporta a igreja mudar de opinião para você sobre homoafetividade? Comporta. Porque eu não consigo enxergar na Bíblia a permissão para o comportamento homoafetivo. Eu só estou falando sobre salvação. Então lá no texto você fala, não, no céu não participa. Como que você entende então? Participa para você? Para mim participa, por 2 razões. A primeira é que a nossa salvação, ela não depende do nosso comportamento ético. Ninguém é salvo porque é ético. É salvo por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um Salvador, e o nosso Salvador não é o nosso comportamento ético, moral. Também não é a nossa confissão teológica doutrinária. Ninguém vai chegar no céu e dizer, eu tenho direito a entrar porque eu sou calvinista. Passar na prova. Passar na prova. Então, o critério da salvação é a fé em Jesus Cristo e a confissão de Jesus Cristo como meu Salvador. Se com tua boca confessares, em teu coração creres, então serás salvo. O critério é salvação. Não tem a ver com comportamento ético. Tem a ver com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A segunda razão, porque eu acredito nisso, é que eu vejo uma incoerência dos nossos intérpretes conservadores numa leitura seletiva do texto bíblico. Como a gente acabou de ler, adúltero maldizente. Então, vamos combinar que todo lá na frente, que todo irmão nosso que é adúltero, ele vai para o inferno. Todo irmão que é maledicente, maldizente, fofoqueiro, fala mal dos outros, esse irmão aí vai para o inferno. Se a gente pegar o bloco todo, ok, você está sendo coerente com a sua interpretação bíblica. Se a gente pegar o bloco todo... Terceiro, César, que eu acho que essa é uma leitura literal do texto bíblico, e eu acredito também que é uma hermenêutica versiculista. Pega o versículo aqui, deduz uma verdade, coloca a verdade aqui. Eu digo isso porque tem esse versículo. Tá, mas eu ensinei para os meus professores, para os meus alunos de homilética e pregação expositiva, que assim como uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa, um argumento teológico se faz com versículos.
Mas um amontoado de versículos não é um argumento teológico. É a base do método científico. De um fato não se deduz um valor, né? Você precisa discernir a lógica sistêmica da Escritura. Tem uma expressão do John Stott que eu acho muito maravilhosa. Ele diz assim, que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro dos parâmetros da Escritura. É maravilhoso isso, né? Então repare que é o seguinte, ele pega o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vamos ver? 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 9 a 11, fala assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, todo esse pacote, Paulo está dizendo no versículo 11 que aquilo faz parte de uma vida de quem não é santificado. Todo aquele pacote, Paulo está dizendo que faz parte de uma vida de quem não foi justificado pelo nome de Jesus. Todo aquele pacote que está nos versículos 9 e 10, Paulo está dizendo no versículo 11 que faz parte da vida de pessoas que não estão no Espírito Santo, que não estão no Espírito de Deus. Então, se é difícil um dos itens desse pacote ali, não significa que o pacote está errado. Paulo está sendo bem claro. Esse versículo ele é confirmado no livro de Apocalipse. Se você assistir os nossos vídeos correspondentes a Apocalipse, aí você vai ver, tanto que a gente fala no capítulo 12, no capítulo 13, nas 7 cartas de Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 21, primeiramente, que vai também ter uma lista ali de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Então, e aí confirma aquilo que Paulo, repare que João estava preso, dificilmente João teve acesso a essas cartas aqui de Paulo ao Coríntios, mas Jesus aparece para João e revela a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia tem coerência, a Bíblia se encaixa. Então eu não posso dizer, porque é difícil a pessoa que bebe, a pessoa que mente, a pessoa também que é idólatra, todo mundo tem sua idolatria. Então, se é difícil fazer qualquer coisa dessa, é difícil também para o efeminado ou para o impuro, que a gente também já falou sobre isso aqui em outros vídeos, principalmente quando a gente fala de obras da carne. Assista os vídeos do nosso canal sobre obras da carne, está na playlist aí de Gálatas. Assista lá que em obras da carne a gente dá a definição, o termo, no original, a gente vai lá no original e dá a definição. Então eu não posso separar, se está difícil fazer isso, então está tudo liberado. Cara, isso não é base bíblica, então isso não é ensinar a Bíblia. Então quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, versículo 19, que Paulo fala guia de cegos, Paulo está usando uma expressão que era um ditado popular, que era uma expressão muito comum, e que Paulo está falando, cara, vocês estão, na realidade, vocês são cegos guiando a outros cegos. Vocês estão querendo ser guia de cego, mas vocês não sabem enxergar. Por quê? Porque o teu ensinamento não tem uma base bíblica. Cara, essa lista de 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, se uma igreja não prega contra essas coisas, se uma igreja não prega, não ensina que essas coisas são pecados e que esse estilo de vida precisa ser mudado, essa igreja não prega Cristo. Então foge desse lugar, porque essa igreja está longe da Bíblia, está longe das Escrituras, está longe do ensino bíblico. Todo pastor, toda liderança, ele precisa listar todas essas coisas e todas estão no mesmo pé de igualdade. Todas estão sim. Não é porque alguém cometeu um erro, não é porque você sabe que existe um líder de louvor, um líder de ministério, ou até um pastor que comete alguma dessas coisas que não vai herdar o reino dos céus, que vai tornar essa prática justificável e que vai tornar essa prática aceitável, porque não é o homem que decide, quem decide é Deus. A gente consegue entender isso, você consegue entender isso, quem decide é Deus. Então pode pessoa que for estar praticando coisas que a Bíblia está dizendo, ele não vai herdar o reino dos céus. Ainda que ele diga Senhor, Senhor, ainda que ele diga Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque não obedeceu às Escrituras. Então não se guia por pessoa que você vai estar se agarrando no ensinamento errado e a tua fé vai estar alicerçada em ensinamentos errados. Então muito cuidado com o alicerce, com a base da sua fé. Então quando Paulo está falando em guia de cego, Jesus também já falou sobre isso. Vamos dar uma lida em Mateus capítulo 15, versículos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 13 e 14, fala assim: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O que Jesus está falando aqui? Exatamente confirmando o que Paulo está dizendo. É um ditado popular e aquela liderança ali judaica estava se vangloriando, estava se achando em cima daquilo dali, mas Jesus está dizendo, é cego guiando a outro cego. E ele vai falar ainda em outro texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 23,
versículos 23 e 24. Mateus 23 e 24 fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. É o que Jesus está falando aqui. Ah, vocês falam contra dízimos e ofertas porque vocês acham que estão fazendo a justiça, a misericórdia e a fé? Não, ou vocês obrigam as pessoas a terem dízimos e ofertas, mas abrem mão da justiça, misericórdia e a fé? O que Jesus está dizendo? Todo o pacote precisa ser cumprido. Tanto a justiça, a misericórdia e a fé, quanto uma vida regrada, uma vida santa e dízimos e ofertas. Tudo está dentro do meu mesmo pacote e tudo Deus requer. Então eu não posso separar coisas desse pacote. Eu preciso entender que todo esse pacote é vontade de Deus. Os judeus, escribas e fariseus, estavam sendo hipócritas porque a vida deles... O que é um hipócrita? Hipócrita é aquele que usa máscara. Então a máscara serve para um ambiente e em outro ambiente eu tiro a máscara e revelo quem eu realmente sou. Na intimidade eu sou completamente diferente da máscara que eu apresento ali em público. Isso é ser hipócrita. É quando você apresenta para pessoas uma imagem que não condiz com quem você é na realidade, na sua intimidade. Crente não pode ser assim. Crente tem que ter uma vida só. Crente não pode ter máscaras. Crente seja no trabalho, na escola, em casa, na célula, na igreja, na família, junto com familiares, com parentes, ele tem que se revelar a mesma coisa. Não pode ter divergências entre aquilo que ele revela. E, novamente, Jesus vai usar a expressão guia de cegos. Vamos dar mais uma lida em Lucas, capítulo 6, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 39, fala assim: Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? É óbvio. Então Jesus está falando assim, cara, vocês estão negando o óbvio. Então quando eu pego versículos bíblicos, como esse camarada fez do vídeo que a gente assistiu, de, então se é difícil fazer isso aqui, então vamos liberar tudo. Né? Porque a gente não pode falar contra quem faz isso, contra quem faz aquilo. Mentir também não é pecado. Então se a gente admite a mentira, então vamos admitir os outros. Não, querido. Se a gente admite a mentira, a gente precisa pedir perdão a Deus, a gente precisa se arrepender. E a gente precisa reconhecer que a gente está errado. Por quê? Porque senão a gente vai estar ensinando, passando uma mensagem em cima, totalmente alicerçada no ensinamento demoníaco, no ensinamento que não é o que Deus quer, não é o que a Bíblia quer. Então não existe esse negócio, se está difícil agir dessa maneira, então vamos liberar. Quem sou eu para liberar, querido? Quem manda é Deus. Eu preciso ter obediência, eu preciso ser submisso, eu preciso entender que a vontade de Deus é soberana, eu preciso entender que existem parâmetros, existem princípios que alicerçam o mundo. E a gente precisa entender que o mundo físico ele está alicerçado sobre o espiritual. Não é o inverso. Não é o mundo espiritual que está alicerçado sobre o mundo físico. Então eu decido aqui e aquilo que é espiritual eu vou modificando. Não. Primeiro foi construído o espiritual. Quando veio Gênesis capítulo 1, que Deus criou a terra, o céu já existia, Satanás já tinha caído, todo o mundo espiritual já tinha existido antes. Cara, a gente precisa entender essas coisas, porque entender essa sequência, entender esses princípios é fundamental. Eu não interfiro nas leis espirituais, assim como eu não interfiro na lei física. O corpo cai, existe uma atmosfera, existe a força de empuxo, existe todas essas forças, todas essas leis físicas, que o que a gente precisa entender e o que a criação humana faz é administrar essas leis físicas e criar coisas que, através dessas leis físicas, facilitem o dia a dia do ser humano. Mas não tem como alterar uma lei física, não tem como modificar uma lei física. Isso é uma parábola de que eu também não posso alterar a lei espiritual. Então, quando Deus está colocando leis que não herdarão o reino de Deus, que não pode fazer isso, que não se deve fazer isso, fazer aquilo, há um estabelecimento dentro do mundo espiritual criando uma base para aquilo. Então não é o que eu decido, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, as minhas vontades, que vão modificar a base, porque a base quem construiu foi Deus, eu não consigo interferir nessa base, eu não tenho acesso a essa base. Então quando eu ensino coisas que são contrárias a essa base, eu sou um cego guiando outro cego. É óbvio que vai todo mundo para o barranco. Pessoas que são seguidas por homens, por lideranças que desobedecem à palavra de Deus, como esse camarada desse vídeo aí, estão sendo guiados por cegos e vão todos para o barranco, vão todos para o inferno, vão todos para, caminhando na mesma direção, para a condenação eterna. É só ler Apocalipse capítulo 20 e 21 para você entender que Deus está apresentando e qual é o destino. Leia Mateus capítulo 25 também em diante. Cara, em um dia você lê esses versículos aí, anota, marca e passa o restante do dia meditando sobre eles. Atualizar a Bíblia? Para que a gente precisa atualizar a Bíblia? Então, quando Paulo está dizendo, voltando lá para Romanos 2,19, quando Paulo diz, estás persuadido, é porque a pessoa está convencendo a si mesmo. São pessoas que estão, através das suas próprias convicções, convencendo a si mesmo
e tentando achar respaldo. Não, eu estou certo sim. Eu estou certo sim. Eu estou certo porque é isso que eu penso, é isso que eu acho. Não, querido. Se a Bíblia está me confrontando, eu preciso ter a humildade, eu preciso ter a sinceridade, eu preciso ter, sabe, uma coerência, eu preciso ter um quebrantamento suficiente para dizer, Senhor, eu pequei. Não é isso que Davi ensina quando escreve o Salmo, quando ele peca, comete o adultério? Eu pequei contra quem? Pequei contra Betseba, pequei contra Natã, pequei contra Urias? Não, eu pequei contra Deus, porque eu desobedeci a Deus. Quando o filho pródigo está lá no meio que vê que a vida dele está um desastre, o que ele fala? Eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai. Sabe? Então a gente precisa ter essa humildade, esse reconhecimento para dizer, eu pequei, eu preciso voltar, eu preciso mudar os meus caminhos. E não ficar persuadido de que o meu erro é correto e eu vou caminhar nesse erro e eu vou ensinar a outros. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso. Então, quando Paulo diz, estás persuadido, ele quer dizer que os judeus convenceram-se a si mesmo de que aquele pensamento estava certo. Quem foi que os persuadiu? Não foi Deus, não foi as Escrituras, não foi a palavra. Com base em que aquela conclusão foi chegada? Nas suas convicções, nos seus gostos, nas suas vontades, e não no que a Bíblia diz. Então é perigoso isso, querido. É muito perigoso, como no vídeo que a gente assistiu. É perigosíssimo você seguir e ser guiado por líderes religiosos que ensinam esse tipo de coisa. Então eu assisti o vídeo porque eu queria entender a convicção teológica, a base. Eu não gosto de ficar sendo baseado no que outra pessoa disse. Porque deixa eu ver o que aquela pessoa realmente está dizendo. Deixa eu tentar entender o que aquela pessoa está dizendo. Porque pode ser que eu tenha entendido errado, que pessoas tenham entendido errado e que tenha sido criada uma difamação em cima de alguém. Eu fico com muito receio de eu estar sendo conivente, sabe, com uma difamação. Estão difamando uma pessoa, estão falando coisas que são inverdades. Então, eu vou lá e eu vou tentar entender o que essa pessoa está dizendo. E aí, eu vi que, na realidade, não existe difamação. Aquilo é realmente o que ele pensa. E, por fim, querido, Paulo vai dizer no versículo 9, luz dos que se encontram em trevas. Lembra que guia de cego e luz dos que se encontram em trevas eram expressões que os judeus se gabavam. E que Paulo está dizendo assim, cara, vocês estão se gabando de coisas que vocês não são. Vamos dar uma lida aí em Isaías, capítulo 42, versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6, vai dizer, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Então eles estavam pegando esse versículo aqui e dizendo, eu sou a luz para os gentios. Mas o que significa ser luz para esse mundo? O que significa ser luz para essas pessoas? Lembra que tanto no texto de Isaías, tanto na época de Isaías, quanto na época de Paulo, não existia luz elétrica. Então, você caminhava pela rua, você caminhava pelas estradas numa total escuridão. Então, a luz, ela tinha um objetivo, a luz tinha uma finalidade, totalmente diferente de hoje, que a luz tem várias finalidades. Quando você está num ambiente de natureza, num ambiente sem energia elétrica, a luz ela tem finalidade de quê? De auxiliar no caminho, de ser referência. Olha, eu estou vendo uma luzinha lá, vamos caminhar para lá, porque deve ter alguém, deve ter uma casa. Olha, eu estou vendo uma luzinha, aquilo pode ser uma fogueira, pode ser pessoas. Tanto pode ser meus inimigos, e aí eu preciso me afastar, como pode ser pessoas para quem eu posso pedir uma ajuda, pedir um socorro, né? Uma embarcação, né? Que era muito comum, tá no meio do mar. No mar não tem lâmpada, no mar não tem poste, no mar não tem rua. Então é uma escuridão total, e quanto mais você se afasta da costa, você perde a direção, você não sabe para onde você vai. Então é a bússola que dá a direção, é uma luz, um farol que vai começar a te dizer, olha, não, estou vendo uma luzinha ali, então aquilo é um sinal de que eu estou indo para a costa, de que eu estou chegando num continente ou numa ilha, que eu estou chegando em terra firme. Então a luz servia como referência para as pessoas seguirem. A luz significa como iluminação de um caminho a ser seguido. Então quando a Bíblia diz luz para os gentios, luz para o mundo, é que o mundo vai enxergar em você um caminho a seguir. O mundo vai ver em você uma referência. O mundo vai ver em você a salvação. O mundo vai ver em você um porto seguro, um lugar para onde eles vão se destinar. Isso é ser luz para o mundo, isso é ser luz para os gentios. Só que os judeus, em Romanos capítulo 2, eles estavam se utilizando disso para se vangloriar e achar que eu sou luz para os gentios. Então os gentios estão em trevas, eu estou em luz, eu sou melhor do que eles, eu sou melhor do que todo mundo. Fica vocês aí, que eu vou ficar aqui e que a gente não se mistura. Não é isso que a Bíblia vem nos ensinar. A Bíblia ensina completamente diferente. Ser luz é ser referencial, para que aqueles venham buscar você. Repare no verão, aqueles insetos que ficam nas lâmpadas. É nesse sentido que é ser luz. E aí Paulo está falando, essa sempre foi a intenção de Deus para o seu povo. Deus não quer que sejamos luz só para nós mesmos, ou que o fato de ser luz para o mundo, isso seja um motivo de vanglória. Eu sou melhor, tá vendo? Eu sou luz, eles estão em trevas. Não, eu sou o referencial. Eu quero que eles venham a mim. Eu quero que eles venham tentar entender. Eu quero que eles me olhem, me vejam
e me enxerguem como um referencial, como uma pessoa que tem princípio, como uma pessoa que tem valores. Crente que não tem princípio, que não tem valores, que não entende que a cada dia a gente precisa pedir perdão a Deus e a gente vai descobrindo os nossos erros e a gente precisa mudar, cara, ele está no caminho errado, ele não está caminhando com Deus. Quem caminha com Deus pede perdão de pecados. Quem caminha com Deus se arrepende. Quem caminha com Deus se converte. O que é converter? Mudar de caminho, mudar de direção, mudar de postura. Antes eu ia para cá, agora eu vou seguir para cá. Então, querido, seja luz, seja alguém que enxergue guiando outro cego, não um cego. Então, muito cuidado com a base, com o alicerce da tua fé. Em que você está alicerçando a tua fé? Alicerce-se em uma base sólida e base firme. Tenha princípios e valores. Ainda que para ter princípios e valores, você precise abandonar práticas, abandonar gostos, modificar os teus gostos e as tuas vontades, direcionar-se para outras coisas, abandonar práticas, abandonar às vezes convívio com pessoas, aprender a dizer não, para que você consiga viver os princípios e valores do reino de Deus, que são a base, são o alicerce. É sobre eles que a nossa vida está sendo construída e não o inverso. Tá bom, gente boa? Te espero aí no próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.